Olá, meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou historiador e sou professor e falo através da TV 2N, em parceria com o canal 2n.com.br, o blog Solto Carajás, de Parauapebas, no Pará, embora eu more aqui em Campina Grande, na Paraíba. E usamos aqui essas pequenas vinhetas, a que chamo de Concilia Plebes, em homenagem aos plebeus romanos, à Assembleia dos Plebeus Romanos, um singelo lembrete do fato de eu ser um plebeu historiador ou um historiador plebeu. Para mim, tanto faz. E uso essas pequenas vinhetas para comentar alguns fatos inusitados que acontecem no mundo, no Brasil, em Campina Grande ou em Parauapebas, quando me chamam a atenção. Normalmente inspirado no ensinamento, naquela frase premonitória, naquele aviso visionário do mestre Tom Jobim de que no Brasil principiantes não tem vez. Aqui só dá conta se for profissional. Ou, como também gosto de mencionar, o jornalista Sérgio Porto, também conhecido como Stanislau Ponte Preta, que fica imaginando o que diria se vivo fosse ao reparar que no Brasil o FBAPA não só continuou, mas se estendeu, se aprofundou, se espalhou em toda a sociedade. FBAPA, para quem não sabe, é o festival de besteira que assola o país. E de besteira o país vai vivendo, é miliciano para cá, é rachadinha para lá, e nós vamos indo, entre uma gripinha, uma pandemia, entre uma queda do PIB de 9,7%, um desemprego aí que atinge 40 milhões, mas é isso mesmo. Mas dentre os FBAPAs que sempre assolaram o Brasil, sempre me chamou a atenção como historiador, como professor. É a singular crença que no Brasil se espalha de poder, de atribuir poderes sobrenaturais, transnaturais, supranaturais, ultranaturais a determinadas palavras. Dizem, talvez inspirado na Bíblia, em que primeiro vem o verbo, que no Brasil quem espera sempre alcança e quem não chora não ama. E nesse sentido o Brasil é inusitado. Acredita-se firmemente que as palavras têm poder e que elas transformam o mundo por existirem. Um bom exemplo aconteceu no início da República, quando um conluio de militares, como sempre desocupados, que se reuniam num clube de pijama lá no Rio de Janeiro por não terem nada para fazer da vida e conspiravam, como até hoje o faz, contra o povo, contra a República, contra o país, derrubar o já envelhecido e também desocupado imperador Dom Pedro II. Naquela época, ao instalarem a República, em 15 de novembro de 1889, os militares, associados, acumpliciados, macunados com as elites paulistas, decidiram que iam chamar o novo país, a nova república, de República dos Estados Unidos do Brasil. Era o pirlim-plim-plim. Chamando-se dos Estados Unidos do Brasil, seria um novo Estados Unidos. E isso se incrustou em parte da elite brasileira, que até hoje se sente deslocada no Brasil, porque, na verdade, eles não moram na República Federativa do Brasil. Eles querem morar na República dos Estados Unidos do Brasil. E esses exemplos, nessas coisas malucas que só no Brasil existe, porque o Brasil, de fato, é um show, e como costumo dizer, se não existisse, teria que ser inventado. Agora, quem conceberia um país como o Brasil, não é não, gente boa? Campina Grande também é pródiga no FBAPA. Começa pelo fato de que Campina Grande é um singular caso de anomalia sociocultural e política. É uma cidade universitária, mas aqui as oligarquias mandam, desmandam, trismandam. E um bom exemplo é que em Campina Grande se criou um singular movimento oligárquico. Resolvi chamá-lo de terraplanismo oligárquico. Esse terraplanismo oligárquico diz respeito ao singular fato de que aqui em Campina Grande as oligarquias passaram a se inspirar num novo movimento ideológico. É o gospel fascista, neomoralista, meritocrático. Porque só no Brasil oligarquia defende meritocracia. Digo isso porque o ungido, a candidato à prefeitura pelos grupos oligárquicos que hoje mandam, como mandavam ontem, e me parece mandavam antes de ontem,
a associação Rodrigues Cunha Lima e Ribeiros, o nobre suplente de deputado Bruno Cunha Lima, me apareceu com um conjunto de FBAPA, talvez inspirado na sua neomoralidade fátio-cristã, o gospel fascismo oligárquico que assola Campina Grande. Ao ser questionado recentemente numa entrevista acerca do nepotismo que se instalou, diga-se de passagem, é uma das mais antigas práticas oligárquicas em Campina Grande e da qual ele próprio é um exemplo, porque foi escolhido numa tertúlia familiar para ser pré-candidato, num almoço de domingo da família e cujo único mérito para ser candidato é ser um membro da família Cunha Lima, me saiu com uma singular resposta. Disse que se por acaso vier governar Campina Grande, se inspirará, o seu governo se pautará na meritocracia. A meritocracia é o seu pirlim-plim-plim. Basta dizer a palavra meritocracia e mérito ele terá. Ele foi ungido. Então, a meritocracia agora tem um novo elemento. No Brasil, a meritocracia é hereditária. Tem um sobrenome, tem a meritocracia, mas achando pouco, foi questionado se no eventual governo como administraria. Defendeu o Estado mínimo para os outros, obviamente, porque ao que consta, a família dele, até chegar ao poder, nunca teve grandes empresários, não sei, pode ter tido, não conheço tão bem assim a história. Talvez tenham tido grandes empresários, donos aí de grandes indústrias, do comércio de exportação de algodão no passado mais distante, quem sabe? Mas não para aí. Nesse quadro da meritocracia hereditária, do Estado mínimo para os outros e máximo para a família e máximo para as oligarquias, ele me apareceu com outro. É o FBAPA, o Festival de Besteira que assola o país. Ao ser questionado sobre a Operação Famintos, uma operação da Polícia Federal que verificou uns esquemas de safadeza, roubalheira, ladroagem, desviando merenda das escolas municipais de Campina Grande, ele não se furtou, disse-se a favor da honestidade, desde que os acusados sejam os outros, porque até então não ouvi pedir ao prefeito, seu padrinho político, que explicasse por que o PSDB e o PSD gostam tanto de desviar recursos das merendas, das escolas, em todo o Brasil. Em todo o Brasil, o PSDB gosta de uma merendinha, diga-se de passagem, não é mesmo? Mas, gente, como estamos vivendo um FBAPA muito maior do que aquele que o Sérgio Porto identificou na década de 60, não acabou por aí. Não acabou, porque não é assim que acaba. O terraplanismo oligárquico, gospel neofascista, adora uma frase de efeito. E não se fazendo de rogado, o nobre suplente de deputado, que tem a família, o sobrenome para lhe garantir a candidatura, escolhido num jantar, num almoço, numa tertúlia familiar, de um domingo desses qualquer, para ser candidato a prefeito de Campina Grande, me saiu com mais uma. Disse, afirmou, bradou que Campina Grande odeia o PT e que ele defenderá Bolsonaro. Como não defenderia? Sabe-se que todo esse grupamento abraçou o neofascismo, mas defenderia Bolsonaro e o quer no seu palanque. Além disso, o dito candidato suplente de deputado federal Bruno Cunha Lima, defensor dos valores cristãos e da família tradicional. Ao ouvir tamanho FBAPA, me dispus a perguntar: convidará também o digno candidato, a pastora Flor Delis e o pastor Everaldo para fazer parte do seu palanque? Perguntar não ofende. Meu nome é Leônidas Mendes Filho, sou historiador e sou professor de história. Peço ao senhor e à senhora que ao assistir esse pequeno vídeo, dê seu like, leia nossos textos, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Que tenha um bom final de semana. Abraço.